Vamos passar para o 17, tá? Esse é o assunto que eu queria deixar, né, para o final. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Faltou os irmãos completar a frase. Que os irmãos, já vi muitos irmãos falarem isso, que a congregação é o caminho. Aqui é o caminho verdadeiro. O Senhor me chamou nesse caminho glorioso. Então, quando ele fala desse caminho glorioso, ele não está falando de Jesus Cristo. Nunca. Está falando da congregação. Eu fui no ensaio regional no município de Colombo, região metropolitana de Curitiba. O pregador leu o texto, eu esqueci lá, João 14:6, e ele pregou congregação cristã. Ele leu o texto, mas ele pregou congregação cristã. Porque aqui é o caminho, irmãos. Aqui é o caminho verdadeiro. E aqui é o caminho. E você vai ficar firme nesse caminho. E Jesus Cristo longe. Aí quando deu liberdade para chamar os hinos, eu fui o primeiro a chamar hino. Eu chamei logo de cara o hino 160. Sou o caminho, a verdade e a vida. E eu falei, nem olhei pro encarregado regional, falei olhando na cara do ancião que atendeu. E eu sentei encarando ele, eu toquei o hino olhando para ele, e ele olhava para mim e desviava o olhar, olhava para mim e desviava o olhar, o hino corrigindo. E depois o encarregado regional deu, né? Então, irmãos, Jesus Cristo é o caminho. Ele é bem, sorrisão bem, né? Ele é bem simpático, bem gente boa. Isso, meus irmãos, Jesus Cristo é o caminho. Ele é a vida, ele é a verdade, ele é a vida, meus irmãos. Tudo está na mão de Deus, foi entregue a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o irmão regional deu uma corrigida, porque o pregador, só Deus na causa, né? Então vamos lá. É o 17, né? Jesus é o caminho e a verdade. Quando pregamos a palavra de Deus, é fundamental que nossas palavras e expressões estejam alinhadas com as Escrituras, especialmente quando nos referimos ao caminho e à verdade e à vida. É necessário haver cuidado ao utilizar as expressões este ou esse é o caminho da verdade, para garantir que estamos apontando exclusivamente para Jesus, para Cristo, e não para uma instituição ou prática religiosa. Em particular, esse trecho aqui vale ressaltar de novo. É necessário haver cuidado ao utilizar as expressões este ou esse é o caminho da verdade, para garantir que estamos apontando exclusivamente para Jesus Cristo, e não para uma instituição religiosa ou uma prática religiosa em particular. Tá, meus irmãos? Então a congregação nunca foi o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro é Jesus Cristo. Quantos irmãos, né, que for nesse embalo, chega lá e agradeço a Deus porque o Senhor me chamou nesse caminho glorioso. Está falando de Jesus Cristo? Nunca. Está falando da instituição religiosa, que a congregação é esse caminho glorioso. Então, irmãos, essa é mais uma heresia que tem que ser combatida. Beleza, meus irmãos? E por isso que eu falo, quando você chega num certo entendimento, não tem como você participar no culto. Você vai ver teu irmão testemunhando desse jeito, e você sabe que ele está falando errado. E se você fala, o irmão fica bravo com você. Só que se você não fala, você é omisso, porque você sabe que ele está errando. E a omissão é pecado. Então você passa a ser participante do pecado do irmão. Só que no teu caso, você comete um pecado consciente, enquanto ele cometeu um pecado inconsciente. Só que quem deveria falar, que é o pregador, o atalaia, né? O porta-voz do evangelho, não fala, porque ele é outro idólatra e que não sabe que também está em erro. E quando você fala para ele, ele também acha ruim, porque ele se acha ungido de Deus, e você que é um músico ou é um mão de banco, você não tem o direito de falar quem que você pensa que é para você falar assim comigo. Então, irmãos, é complicado, tá? Eu espero realmente que esses tópicos de ensinamento sejam aplicados, não só esses, mas 2023, 2022. Mas se os irmãos não lembram mais do de 2022 e o de 2023, esse tópico daqui também mudou um ano
para ninguém mais, não dou um ano. Final do ano agora, de janeiro para frente, ninguém vai lembrar mais. Beleza? Mas vamos continuar a leitura aqui. Cristo é o caminho e a verdade. Em João 14,6 declara-se como o único caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas aponta para a verdade, ele é a própria encarnação da verdade divina. O caminho da verdade não pode ser restrito a uma instituição denominacional ou institucional, mas deve ser claramente identificado como a pessoa e obra de Jesus Cristo. Agora sim, nesse tópico aqui está correto e espero que os irmãos se apliquem. Nosso foco deve estar em apresentar Cristo como o único meio de reconciliação para com Deus. Qualquer desvio que associe essa verdade exclusivamente a uma organização ou prática específica corre o risco de distorcer a mensagem do evangelho. Corre o risco? Não, já está acontecendo, irmãos. Forte ainda. Tem que ser combatido. É importante reconhecer que, enquanto membros de uma comunidade de fé, podemos ter práticas e doutrinas que consideramos verdadeiras e valiosas. No entanto, essas práticas não são o caminho da verdade. Nós devemos sempre esclarecer que qualquer benefício espiritual que experimentamos dentro da nossa comunidade é resultado da nossa comunhão com Cristo e não da instituição em si. Muitos irmãos acham que receberam uma vitória, um livramento, um milagre, uma obra, porque é da congregação. Isto é roubar um atributo que é de Jesus Cristo. Em vez de você dar a glória para Deus, você deu a glória para a instituição. Você acha que você recebeu aquilo lá porque você faz parte daquela instituição. Isso está errado e aqui os irmãos estão corretíssimos. Tem que ser combatido. Quando fala combatido, é por todos, não é só pelo ministério, por todo mundo. Mas devemos sempre esclarecer que qualquer benefício, né, essa aqui já li, a missão de quem prega a palavra é apontar para Cristo como o único Salvador e o único caminho para a salvação. Ó, glória a Deus. Espero que os irmãos entendam isso daí. Mas, como eu falei, estou pessimista quanto à aplicabilidade disso ao longo do tempo dentro da instituição, o quanto ela já se mostra corrompida, desde o ministério até os irmãos, né, do último banco que a gente fala. Todo mundo já está meio que corrompido. Já precisa muitos anos para se desfazer toda essa mentira que foi introduzida em nossa mente. Reiteramos que em todas as nossas pregações, Cristo deva ser exaltado como o único caminho e a verdade que leva à vida eterna. Amém, irmãos. Espero que os irmãos entendam isso, todos os irmãos entendam isso. Porém, a minha previsão é pessimista quanto a isso aí. Luta da carne contra o espírito, exclusão do espírito, efeitos do perdão por Deus. Tá? Eu tenho que dormir, irmãos. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Então, eu acho que eu não vou voltar a ler. Pelo menos aqui no canal, né? Esses três últimos tópicos que ficou, que é o 18, 19 e 20. Mas para os irmãos que tiverem interesse em ler, né? Os demais, a carta inteira, eu já vou disponibilizar lá no grupo do Telegram. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos que estiveram aí na live até agora, os irmãos que assistiram, os irmãos que foram assistir o Repeteco. E assim, eu não consigo mais participar do culto sabendo dessas mentiras, tá? Tem irmãos que vão rejeitar esses tópicos de ensinamento aqui. Para eles isso aqui não tem valor nenhum. Para eles é aquilo que eles aprenderam e eles vão morrer falando que a congregação é verdade. E infelizmente para eles creem numa mentira, ensinam uma mentira, fazem outros crerem nessas mentiras
né? São guiados e movidos pelo seu ídolo dentro do seu coração, confeccionados pelas suas próprias concupiscências, e vão levar muitos consigo para o lago de fogo, que quando chegar nos últimos dias, no último dia, vão estar contados naquela passagem de Mateus, onde fala, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A gente que nem eu fiz a comparação com a Igreja Católica, não dá para ficar passando pano, ser politicamente correto. A pessoa que crê que os santos que já morreram ainda continuam intercedendo por nós nos céus, que Maria intercede por nós, eles estão crendo numa mentira, fazendo desses personagens ídolos, e crendo nisso daí, eles vão morrer no pecado da idolatria. Nós da congregação que não despertarmos, que cremos que a congregação é a obra, é a graça, é o caminho verdadeiro, né? Estão fadados ao mesmo destino de um católico desses que eu citei, porque transformaram a sua instituição em o seu ídolo e vivem para o seu ídolo. Não, e é uma mentira. O mentiroso não vai herdar o reino do céu, o idólatra não vai herdar o reino dos céus. Então, porque a pessoa que está em idolatria, ele não sabe quem está em idolatria, então ele não tem arrependimento do seu pecado. Uma pessoa às vezes que fuma, que é dada ao vinho, se você falar para ele, você acha que está certo esse vinho? Ele vai falar assim, puxa, eu sei, rapaz, eu tenho esse pecado, tenho esse defeito, mas eu peço muito a Deus misericórdia. E ele vai alcançar misericórdia. Não estou aqui apoiando, falando que é para ninguém beber, mas ele alcança misericórdia, porque ele reconhece que está em pecado. O idólatra ele não reconhece que está em pecado. Então, e ele morre, né? Ele desce à sepultura sem se arrepender do seu pecado. E aquele que não se arrepende do seu pecado vai ser lançado no lago de fogo. E é triste, irmãos. Pessoas boas vão viver a vida praticando boas obras e no final vão ser lançados no lago de fogo. Vão viver sua vida falando da instituição. Às vezes vai falar de Jesus Cristo. Às vezes vão pregar Jesus Cristo. E no final, condenação eterna, pois não houve arrependimento. Beleza, meus irmãos? Então, tá aí mais esse vídeo aqui do canal. Samuel, você chegou atrasado. Sempre você chega atrasado, cara. Eu tô acabando a live, mais 2 horas, eu acho, fazendo live aqui, e você vê no final, bicho, mais 2 horas e 20. E eu daqui a pouco, 4 horas da manhã, tenho que estar de pé. Beleza, Magrãozão? Depois você assiste o repeteco aí. Mas aí, ó. Ó, Samuel. Ó. Tópico 17. Ó, você vai falar pra mim que o tópico 17 é herético. Jesus é o caminho e a verdade. Não é a congregação. Beleza? Mas eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram. Tá bom, meus irmãos? Eu acabando a live aqui, eu já ponho lá. Tá bom, irmão Júlio? Irmão Júlio, amém. Tá bom? Deus abençoe. Tá? Eu peço perdão para os irmãos o modo de falar. E não é fácil, não. Né? Eu quero bem a instituição. Quero bem, principalmente a Irmandade. Mas não dá para... Eu falei... Para mim é a mesma coisa que estar participando de uma missa. Mesma coisa que estar participando. Você entra na missa, você vê aquele monte de santos, aquele monte de idolatria. Você não tem comunhão para participar daquilo lá. Depois que Deus te desperta nessa parte, você não tem comunhão mais com aquilo.
E a mesma coisa dentro da congregação. Depois que Deus desperta, não tem comunhão. Então, infelizmente, para mim, não dá mais não. Beleza? Mas isso não quer dizer que eu não quero o bem da instituição. Eu já ouvi alguém falando que quer ver, que é a destruição. Eu não quero destruição, não quero destruição de nada. Mas eu sou meio pessimista nessa parte, não vejo também que a maioria dos irmãos vão acatar ou se aplicar em entender, estudar nem esse tópico de ensinamento, quanto mais a Bíblia. Beleza, meus irmãos? Mas é isso aí. Qual o grupo do Telegram? Eu tenho um grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo ali, tá, Samuel? Eduardo Ramon, já tive esse pensamento. Meu irmão, eu também já estava conversando com outro irmão agora. Não, é porque a gente fica lá dentro. Eu confesso para os irmãos que no grupo da minha comum mesmo, né? Eu ficava postando vídeo e postando pontos de doutrina e postava parte do texto bíblico e postava. É um encrenca, dor de cabeça, ninguém te ouve, você é visto como endemoniado, né? Carregado de espírito, perseguidor da obra, porque os irmãos entendem que a congregação é a obra. Então você fica gerando contenda. A intenção é boa, né? A gente acha que não, eu vou falar isso, a Irmandade não vai despertar. Se o Espírito Santo não desperta, não é um pecador que vai despertar, né? Vai abrir, fazer alguma coisa, né? É só pela misericórdia de Deus, para que o povo, e principalmente os irmãos do ministério, que tem esse pecado, né, da idolatria, só o Espírito Santo para realmente fazer uma transformação e Deus fazendo, nesses irmãos do ministério já vão passar a ser vistos com outros olhos. Isso, o irmão tá diferente, não tá mais naquela virtude, porque para eles, se não falar da vida deles, se não tiver profetada e não tiver bênçãos materiais, não tem virtude. Ele não dá glória, ele não dá um calamanaia, um xalamanaia, nem bate na testa. Mas se falar que vai ter bênçãos, né, e não fugir dos três que eles acreditam, que a congregação é a graça, é a obra, é o caminho, não fugir disso aqui, não tem virtude. Então, é isso aí. A doutrina mudava a cada ano, agora melhorou, muda a cada 6 meses. É porque nunca teve doutrina. Não achava que doutrina é ósculo santo e as irmãos Avel. Aí fica difícil, moça Mel. Eduardo Ramon, você vai para a igreja só que lá tem pessoas que em suas vidas pessoais não se comportam como verdadeiros cristãos. Não, então, uma coisa é você olhar para a vida da pessoa. O cristão tem que olhar para Jesus Cristo. Eu não estou falando da vida pessoal de cada um, né? Nem do pregador, nem do que ele faz de errado, deixa de fazer. Eu acho que isso não me interessa. Aquela pessoa, isso não me interessa. Agora, quando nós estamos no momento do culto, que é um momento de louvor e adoração a Deus, e aquele culto está contaminado, é que fica difícil de um cristão participar do culto. Eu trabalhei num lugar em que o meu patrão queria que eu falei que eu sou padeiro, a profissão é essa. Aí ele queria que eu usasse o leite de pacote, aí tem a costura lá em cima do pacote, tem a costura. Ele queria que eu enfiasse a faca ali, bem naquela costura, usasse o leite e deixasse só um pouquinho de leite no pacote, para dizer que aquele pacote estourou durante o percurso, alguma coisa assim, pro rapaz que entregava o leite trocar aquele leite. Eu falei que eu não vou fazer isso. Entendeu? E para mim foi insustentável trabalhar lá. Teve até discussão, briga com o rapaz lá. Mas assim, para mim tornou insustentável trabalhar lá. Pois eu não queria fazer a coisa errada e o cara queria que eu fizesse. Toda a vida ele me insistia, toda a vida ele falava que não. Toda a vida ele me insistia, toda a vida eu falei, cara, já falei para você, eu não vou fazer. Se você quiser, faz com a tua mão lá e traz o leite que eu uso. Mas mesmo eu sabendo, eu fazendo isso, eu ia estar errado.
Por quê? Porque eu sabia de onde estava vindo aquele leite. Eu sabia que era fruto de erro. Então, isso para mim ficou insustentável trabalhar naquele lugar lá. Mesma coisa quando você entende que congregação não é a graça, congregação não é a obra de Deus, que os irmãos ainda não abriram mão desse título, e a congregação não é o caminho verdadeiro. Tá? Então, quando você entende esse tipo de coisa, é difícil você participar de um culto onde o atalaia, que nem foi falado aqui num dos textos aqui, é um idólatra. Ele acredita nisso daqui, ensina isso daqui, prega sobre isso daqui, sobre esses 3 pontos. Ele prega sobre isso, ele não prega sobre Jesus Cristo. Então fica insustentável você participar. Aí você pensa, mas eu vou num outro comum. Aí você vai no outro comum, às vezes o cooperador, o ancião daquela localidade, realmente ele não fala esse tipo de coisa. Mas vem um outro de fora e ele fala, estraga tudo aquilo que o outro cooperador, ancião fez. E ele estraga, e é mandar de ferro da glória, e você está lá no meio. Então aí fica difícil, mano. Por isso que eu falo que eu não vou participar mais. Tá? Beleza, meus irmãos? O irmão pensa em ir para outra igreja? Penso. Não decidi ainda, na verdade, nem corri atrás ainda. Mas, assim, começou a falar que lá é a obra, é a graça, é o caminho verdadeiro, eu, pelo menos nesse ponto, já estou esperto. Eu caio fora. Começou a falar que lá tem salvação por obras, eu pulo fora. Porque é contrário, ensino contrário ao que está nas Escrituras. Começou a exaltar mais o homem do que Jesus Cristo, se pula fora. E fora outras coisas também, né? Não é só isso, mas esses são pelo menos são os principais, né? Então é complicado. Mas agora que desde 2020 para cá a doutrina de 100 anos vai sendo jogada no lixo, acho que não vai mais sair não. Boa noite, irmão Isaías Ferreira. Beleza, meus irmãos? Então a live, né? Faltou ler aqui, ó, o tópico 18, a luta da carne contra o espírito, né? 19, a exclusão do espírito, e o 20, efeitos do perdão de Deus. Então, mas eu vou disponibilizar esse PDF lá no grupo do Telegram. E não precisa você ficar lá, tá, irmão? Se você quiser entrar lá, só pegar esse PDF e sair fora, beleza? Era um grupo para estudo musical, né? Eu, como instrutor, eu focava muito nisso. Mas o acesso o link que vocês vão ter lá para me encontrar, beleza? Fica mais fácil você entrar lá e sempre que eu tem esse material, e daí vai ter os outros que já estão salvos lá no grupo. O Telegram é bom que eu posso excluir do celular, mas ele continua salvo lá no grupo, né? Na nuvem. Ele não fica salvo no aparelho, né? Diferente do WhatsApp, que você tem que deixar o material salvo na memória do celular. Isso ocupa uma memória lascada. E eu, como só tenho celular, então dá ruim. Batizei pouco anos atrás, antes da igreja apostar. Ainda bem, pelo menos o meu batismo será válido no céu. Depende, se você criou no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sim. Mas o batismo em si não é salvífico. Tem pontos de doutrina 2023 falando sobre isso. Beleza? Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Vou lá que daqui a pouco tem que levantar. Beleza? Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos, as próximas lives. E ora a Deus por mim também, pela minha família. Beleza, irmão? Deus abençoe a todos. Perdoa se eu ofendi alguém. Minha intenção não é ofender, mas é alertar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vai vendo. Samuel, depois, se quiser, eu mando pra você lá no zap, beleza? Vai vendo. Deus abençoe.